estão Ah, desligando eles o vão vendo, microfone. eles vão vendo depois, Paulo, não te preocupa, tá? Deixa que eles vão organizando ali, se qualquer coisa eles saem e voltam, tá? A prof não tá vendo, eu tô vendo, a Manu eu tô vendo tranquilo ali. Qualquer coisa que tiver problema, sai, volta, tenta sair e voltar, tá bom? Agora a gente vai focar aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa lá daquela hora, enquanto que colocaram ali, e vou fechar o chat, não vou mais estar lá no chat. Eu não estou vendo mais agora porque eu caí, eu não consigo nem ver, tá? Vou dividir aqui, compartilhar a tela, para a gente então começar a nossa sequência ali com o trabalho de matemática. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que deu ali, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos manter, então, os microfones desativados e a atenção aqui, então, que nós vamos começar a trabalhar hoje, seguindo com os nossos números, os números primos. Ele não está... Só um pouquinho, gente, que deu... Ó. Deixa eu rodar ali um pouquinho, deu. Nós vamos ver, então, números primos, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles e completar ali embaixo as atividades juntos. Eu acho que é o que vai dar para a gente fazer amanhã. Claro, hoje, melhor dizendo. Depois a gente vai retomar, vai seguir fazendo isso, tá? E vai tirando as dúvidas ao longo da das atividades. Então, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue ver esse videozinho aqui rapidinho. Primeiro. Deixa eu diminuir essa aqui. Depois a gente vem ali. Vamos ver se vai dar, tá? É um videozinho do YouTube bem curtinho que explica e depois eu explico ali de novo. Vamos ver se vai dar aqui para compartilhar. Se não funcionar, a gente deixa para lá. Ó, conseguem ver aí? Sim? Sim. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Tá, gente? É só uma ideiazinha, então, tá? Dos números primos que a gente... Gente, quem não ouviu... Eu não escutei nada. A gente vai revisar, tá, Paula? A gente vai... Só um pouquinho, não se preocupem. Eu vou tirar esse aqui. Então, não se preocupem que a gente vai... Eu vou revisar aqui, tá? Conseguem ver aí agora? Todo mundo tá vendo aqui? Sim. Ah, ali quem não Sim. conseguiu ver, quem não conseguiu ouvir, dava para acompanhar a leitura, tá, Paulo? Às vezes a fala tá de acordo com a escrita. E ali ela estava falando e estava aparecendo a escrita. Mas, de qualquer forma, a gente vai revisar, então, o que são números primos. Número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais, o número 1 e o próprio número. Quando a gente trabalhou com os divisores, quem está lembrado, a gente viu que alguns números tinham mais de um divisor, né? Mais de dois, vários divisores, e alguns números tinham só o número 1 e ele mesmo, não foi? Que a gente viu quando a gente trabalhou um pouco com os divisores e fez algum conjunto dos divisores de alguns números? Alguém lembra disso? Lembra? Sim ou não? Levanta a mão aí quem lembra dos divisores. Não lembram mais dos divisores? Já esqueceram? Ah, tá. Então, lembram que a gente trabalhou com os divisores e quando a gente fez o conjunto, quando nós fomos determinar o conjunto de divisores de alguns números, alguns deles tinham como divisores só o 1 e o próprio número, tá? Então, eu trouxe alguns aqui, ó. Números e seus divisores, tá? Os números e os divisores, ó. O 2, que tem o 1 e o 2 como divisores, o 3, só tem o 1 e o 3, o 5, o 7,
o 11 e o 13, ó. Aqui estão eles e aqui estão os divisores, tá? Então, importante, os números naturais que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos, tá? Então, números primos são os que possuem só o 1 e ele mesmo como divisores, tá? E os números compostos são os números que têm, que possuem mais de 2 divisores. Então, aqui, ó, 4 tem o 1, o 2 e o 4. O 18 tem o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18 como divisores. Esses números, esses dois aqui, o 4 e o 18, são alguns exemplos, são exemplos de números compostos, porque tem mais de um divisor, tá? Mais de 2 divisores, perdão. Já os números primos, aqui tem alguns exemplos, que são os números que possuem apenas o 1 e ele mesmo, o próprio número, como divisores, certo? Uma observação aqui também, ó, o número 0 e o 1 não são primos nem compostos, tá? Depois a gente vai trabalhando um pouquinho mais, vocês vão entendendo mais, porque o 0, né, é um número que o valor dele é nulo, e o 1 ele é divisor de todos, mas ele não é considerado nem primo, nem composto, porque não tem os divisores, né? Então, aqui, ó, a divisão dos números deve ser exata, isso que a gente já viu quando nós trabalhamos com os divisores, né? Também a gente vai ver depois, vocês vão observar que números maiores que 5, terminados em 5, não são primos, não são primos quando os números terminam em 2, 4, 6, 8 e 0, e o único número que é par e primo é o número 2. Depois a gente vai ter a oportunidade de constatar tudo isso quando nós estivermos praticando ali com as nossas atividades. Eu trouxe aqui, só um momentinho, que eu vou pegar aqui embaixo para mostrar para vocês. Só um pouquinho, que eu estou dobrando aqui para a folha não ficar muito grande. Vou minimizar um pouquinho aqui a divisão da tela. E aqui, ó, eu trouxe os números primos, tá? Alguns. Que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, tá? Até 100 tem alguns dos números primos, os números primos aqui, tá? Nós vamos, então, começar a fazer essas atividades aqui. Devagarinho, com calma, a gente vai tentando fazer e verificando acima, tá? As informações para ir tentando completar. Todo mundo consegue ver aí? Sim ou não? Sim, pessoal? sim, Tá. Sim. Tá. Qualquer problema que alguém que não tenha o microfone, se tiver alguma dúvida, vai ter que aguardar um pouquinho, porque a prof não vai poder acessar o chat agora, tá? Lembrando que quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Então, quem quiser falar vai precisar chamar pelo microfone e se identificar. Sim. Qual que é o número da folha que tu tá? Olha bem no cantinho, olha aqui, Paulo, eu vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo bem no cantinho aqui embaixo, ó? Folha número 5. Todas as folhas, ó, elas têm um númerozinho aqui, a prof já, ó, aqui o número 4, foi essa que a gente viu, eu acho que é o Paulo, né, que falou. Aqui foi a 3, que a gente fez ontem, ó. Eu coloco sempre eu coloco sempre aqui, dá para te ver aí na tua? Tu consegue ver o número? Hein, Paulo? Sim. Pois é, esse númerozinho aí
é o número que a gente coloca, que eu coloco lá no cronograma para vocês já separarem a folha, tá? Tá aqui o númerozinho, ó, bem embaixo da página. Tá? Nós estamos na folha... É porque eu tava naquela de cima, daí tu mudou, e daí agora eu tô nessa que tu tá. Sim, meu amor, mas eu mudei porque é a sequência, ó. A gente fez aqui, agora eu tô indo, ó. Tá? Tu acompanhou ali com essa, agora a gente segue aqui na sequência, ó. Número 5. Tá? Certo? Certo, Paulo? Certo. Podemos Tá. fazer? Estou aguardando só para ver se tá tudo ok. Aí a gente pode fazer. Então, atividades. Escreva os 2 primeiros números naturais que são primos. Eu vou mostrar aqui, de novo, alguns. Quais são os 2 primeiros números naturais que são primos? Quem me diz olhando aqui? Sem responder primeiro. Primeiro tem que me dizer. 2 e 3. Muito bem, então vamos colocar ali 2 e 3, porque a gente sabe que o menor... deixa eu colocar aqui. O 0 não é número primo e o 1 também não. Então, os 2 primeiros... Eu vou tirar a linha, gente, aqui do meu, porque é mais fácil para mim digitar aqui, tá? 2... fui lá para baixo, só um pouquinho. 2 e o 3, tá? Vou colocar assim direto, depois a gente completa. Eu vou trocar aqui esse número, porque nessa letra o número fica um pouco estranho, só um pouquinho. Vai escrevendo aí. Eu vou trocar aqui porque o número nessa fonte ele fica tortinho. Agora sim fica melhor, tá? 2 e 3. Muito bem. Vamos lá, então. Letra B. O número 0 é um número primo ou composto? Dá uma olhadinha lá em cima na folha, quem tiver dúvida, na primeira folha que a gente viu. O número 0 é um número primo ou é um número composto? Quem responde? Composto. Tá. Composto. Quem disse que é composto? Sara. Fernanda. Sara. Eu acho que Tá. não é nenhum. Tá. Quem falou que é composto entendeu bem o que é um número composto e um número primo? Se não, tem que olhar lá, ó. Número primo, lembrando, são os números que têm como divisores o 1 e o próprio número. E número composto são os números que têm como divisores, tem mais de 2 divisores, tá? Então, o 0, ele tem, para ele ser composto, ele teria que ter mais de 2 divisores. Ele tem? Não. Não. E ele tem o número 1 e o próprio número como divisor? Para ser número primo? Ele não é nenhum desses. Também não, né? Então, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele não é primo e nem composto. E alguém sabe dizer, justificar por quê? A gente acabou de falar, né? Só que... Ele não tem valor. Porque ele não tem valor. Tá, mas não... Ele não... afinal, ele não é um número, né, divisível, porque o valor dele é nulo, né? Então, ele não tem como dividir. Gente, só um minutinho. Oi. Porque o Zé, ela não é composto e nem primo. Tá, fala então, Léo. Eu já estou até te olhando aqui. Eu te minimizei até. O número 0 não é composto e nem primo, por causa que ele só tem um divisor. Ele tem um divisor? Ele não é um número divisível, né, Léo? Ele não... Qual é o divisor dele? Ele não tem, né? Hã? Entendeu o que eu quis te dizer? Ele não é primo nem composto, tá correto. Vamos lá, então, colocar, ó.
Não, o zero, vamos completar então. O zero não é primo nem composto. Ele não é um número divisível, né, gente? O valor dele é nulo. Ele não, a gente não divide. Entendeu, Léo? Por isso que eu estou te dizendo que ele não tem um divisor, porque o valor dele é nulo, ele não é divisível, tá? Ó, porque o zero não é primo nem composto, pois ele, deixa eu ver como é que dá para ficar, pois ele não é divisível, se eu botei errado, depois não botei, divisível, já que seu valor é nulo, né? Ou seja, não tem valor, né, como vocês disseram. Já que seu valor é nulo, tá certo. Pensei que tinha ficado sem sentido. O zero não é primo nem composto, pois ele não é divisível, já que seu valor é nulo, tá? Acho que dá para ficar assim. Deu para entender? Sim ou não, pessoal? Sim. Tá, e o Léo entendeu, assim, que ele não é nenhum dos dois, ele só lembrar que ele não... É caso que eu confundi o Não. 0 com o 1. Tá, é que assim, ele não é divisível, Só né? tem nenhum divisor. Ou Porque por isso ele que não... eu não composto nem primo. Tá, aqui o zero, isso, a gente tá aqui, e como ele não é divisível, né? Ele não é nenhum nem outro. Eu vou mudando aqui, ó, esses números enquanto vocês completam ali da próxima atividade. Eu vou trocar a fonte aqui do número, que essa fonte fica estranho ali, a gente não consegue. Prof, Oi, só um pouquinho. Fala. não coube tudo na minha folha. Sério? Fez a letra tão Sim. grande assim? Na minha não coube, mas eu coloquei embaixo, Sora. Mas Na minha qual é? também não coube. Na minha também não. Tá, gente, olha só. Vocês Eu copiei tudo no caderno, depois eu vou passar para a folha. também, mas assim, ó, dá para apertar um pouquinho, dá para escrever atrás da folha, tá, Sofia? Tem várias opções. Dá para registrar no caderno. Tá. Se ficou pouco espaço, porque é praticamente uma frase só, se ficou, ó, porque o zero não é primo nem composto, pois ele não é divisível, já que seu valor é nulo. Se não der tudo aqui, que ficou muito grande ou pouco espaço, pode virar a folha, bota lá, letra B e bota a resposta. Ou escreve no caderno, tem opções assim, né? O meu cabelo todo e eu botei embaixo para que daí cabe mais espaço. E eu consigo escrever mais. Tá, se coube, que bom. Se não coube, vê um jeitinho, tá? Como a prof disse, atrás, vira Pode atrás, botar isso. coloca a letra B, escreve no verso, pode copiar no caderno, como alguns copiaram, não tem problema, tá? Pessoal, vamos indo, porque daqui a pouco a gente já vai terminar. Eu queria terminar essa folhinha toda aqui, tá? Marque a alternativa. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, se alguém tiver dúvida, tá? Eu vou esperar que vocês me deem, busquem a resposta. Quem tiver dúvida, um pouquinho, tá, Léo? Mas não dá a resposta ainda, tá? Dá um tempinho para os colegas pensarem. Desculpa. Marque a alternativa que contém somente números primos. Então, a gente vai ter que ver quais são os divisores para ver se são números primos. Lembrando que o número primo só tem o número 1 como divisor e ele mesmo. Qual dessas duas alternativas, os 3 números que tem aí, são primos? Se alguém já consegue responder.
Alguém já Eu sabe? consigo responder. Só um pouquinho, mas o Léo tinha pedido para falar primeiro. Eu tenho que dizer eu quem? É o Paulo? Sim. Tá, então espera um pouquinho, Paulo. O Léo tinha pedido antes, tá? Léo, tu pode nos dizer, depois o Paulo confirma. Ou diz se é ou não é, se concorda ou não. Léo, está nos ouvindo? Eu não estou te vendo. Ele acabou de sair. Verdade. Saiu? Ué. Tá, então pode falar o Paulo, que queria falar. É o 19, 29 e 36. Vocês concordam, gente? Sim. Quem? Todo mundo concorda? Quais são os divisores de 19? Alguém sabe? Eu acho que é o outro. Quem falou? Fernanda tem um barulho. Acho que foi a Fernanda que falou. Sim, fui eu. É que tem um barulho, Fê, a prof não consegue te ouvir. Meu microfone tá meio ruim. Tá, assim. Então, tu acha que é o outro? Por quê? Não sei, professor, eu simplesmente senti que foi ele mesmo. Por causa que eu Tá, gente, mas a gente não gosto. tá, Não Fê. sei. Fê, mas então assim, ó, tu tem que saber por quê, tá, meu amor? Assim, ó, se tu acha, o que que nós vamos fazer? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os divisores desse primeiro e do segundo. Façam aí o conjunto de divisores do 19, do 29 e do 36. Vamos fazer da primeira opção, da primeira linha. Vamos fazer. Quais são os divisores de 19? Quais são os divisores de 29? Quais são os divisores de 26? Alguém já tem? Ô, Sora, Oi. sabe aquela folhinha que tu mostrou só dos números primos? Sim, meu amor. Não, eu Tipo mostrei assim, alguns. Não tem todos ali, eu mostrei alguns, tá? sim, eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que tem nessa folha de número primo. Tá, não, mas eu não quero que olhe na folha, eu quero que vocês façam. Faz o conjunto aí dos números dos divisores, perdão, do 19, vamos fazer da primeira. Aí a gente já vai saber se tá, aí não precisa nem fazer da segunda. Se tivesse, a gente vê que todos são, a gente vai marcar, e aí já sabe que é aquela opção, tá? Quem é que já fez? Ah, ó, a Lívia tem aquele que a gente tinha feito. Tem 19, tem 29? Não. Números divisores de 19. Alguém fez? Alguém já sabe? Já conseguiu fazer? Sim ou não, gente? Não. Ô, Léo, quer falar, Léo? Que tu pediu aquela hora. Só um pouquinho, Paulo. Não, eu nem tinha visto que o Léo tinha chegado. O Léo tinha dado a opção. Qual é a opção que tu acha que é a correta ali, Léo? Qual é a alternativa? É a primeira ou a segunda? Não ouvimos. Tem que ser rapidinho, gente, que nós estamos pertinho já. Léo, Alguém tá desligando o microfone dele. Léo, tá desligado o teu microfone. Tá, agora sim. Professora, tá falando do mar, que é a alternativa que contém somente os números primos? Isso, essa. Qual é que tu ia falar? Então é 17, 97 e 29. Tá, os colegas tinham dito que era a primeira e eles não estavam justificando por quê. Então, assim, ó, os divisores de 19, vamos olhar a primeira, é o 1 e... 1 é de todos, 1 e 19, correto? Sim, vocês fizeram para ver? Tem algum outro antes? Não tem, né? Que divide 19 exatamente? Tem? Sim, gente.
Acho que não. Não. Depois, 29. Tem que fazer, gente. Se a gente tem dúvida, faz aí rapidinho o conjunto dos divisores. Ô, senhora, posso falar por que a alternativa 1 tá errada? É porque Pode, Léo. É o 19. Só um pouquinho, Léo. Léo, só um pouquinho. Eu já ia chegar lá, porque por isso que eu pedi para eles fazerem. Mas então o Léo agora vai explicar para vocês entenderem por que a alternativa 1 não é a correta. Fala, Léo. É por causa que o 19, a alternativa do 19 precisa do 1 e não tem mais nenhum, a não ser o 19 e o 1. Então, Sim. o 29 é igual. Precisa também do 1 e o 29. Agora, o 36 não é. O 36 é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 4, 6. Os divisores, né, Léo? É isso que o Léo estava tentando dizer. Gente, o 4 também, o 5 já não é, o 6 também. 4, 6, 9, 12. Já não é o primo, o 36, mas o 17, o 97, o 29, é primo. Sim. O que o Léo tá explicando é exatamente isso, gente. Não é a primeira alternativa, porque os 3 números têm que ser primos. E o 36 não é um número primo. Ele tem mais de 2 divisores. Por isso que eu pedi para vocês fazerem os divisores. É que a gente não pode... eu não sei por que eu acho. A gente tem que constatar. Tem dúvida, vai lá e faz. Tem que fazer o conjunto dos divisores para saber, tá? Importante isso. Então, a alternativa que tem 3 números que são primos é a segunda, 17, 97 e 29. Porque a primeira, o 36, é um número composto, ele tem mais de 2 divisores. Tá? Deu para entender? Foi isso que o Léo tentou explicar. Número primo, sempre lembrando, é aquele número que tem só o 1 e ele mesmo como divisor. Tá? Lembrando que o conjunto de divisores é finito e que o maior divisor de cada número é ele mesmo, né? Então, a alternativa correta é essa aqui, ó, que nós vamos assinalar, tá? 17, 97 e 29. Deu? Rapidinho aqui essas aqui para a gente terminar. Qual é a opção que está correta? O número 1 é primo, porque é divisível somente por ele mesmo? Ou o número 1 não é primo nem composto, porque ele só tem um divisor? Qual é, a primeira ou a segunda? Alguém respondeu aí, eu não ouvi bem. Segunda. Segunda. Isso, a gente já tinha falado lá em cima, né? E números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores ou mais de 2 dígitos? Mais de 2 dígitos. Mais de 2 dígitos? Dígitos são os algarismos ali, né? Que compõem o número. Que formam o número. Como é que é o número composto? Dá uma olhadinha lá em cima, é o Paulo que respondeu. Pega a primeira folhinha e olha lá, Paulo, a definição de números compostos. Aqui, ó. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Quando a gente está na dúvida, recorre lá e olha, tá, gente? Ó, então, qual é a alternativa aqui? Números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores. Mais de 2 divisores, exatamente. Senhora, posso já falar a última? Só um pouquinho, tá, Léo? Deu aí, gente? Sim. Tá, pode falar, Léo. Quantos divisores tem o número 30?
A opção aqui desse... Só um pouquinho. 8 divisores. Muito bem. Um pouquinho, gente, que eu vou subir aqui, que ela... Como eu aumentei aqui, saiu um pouquinho... Eu tô falando quase tudo de matemática, sabe por quê? É por causa que desde quando você começou a aula, eu já tinha feito tudo. Pois é, Léo, mas o combinado não é fazer antes, tá, gente? A prof já tinha falado, tá, Léozinho? Nós vamos fazer juntos. Eu sei que tu tem facilidade, mas mesmo assim, tá? Combinado? Não faz antes, tá? Até porque, ó, na próxima semana a gente tem a nossa aula tem mais uma hora, e aí, de repente, tu não vai ter coisa para fazer. Então, assim, e a gente vai construindo juntos, tá? Quando for para fazer antes, eu aviso, combinado? Tá. Sim? Sabe me dizer os divisores do 30? Não, aqui não tá pedindo, mas a gente pode colocar, quem quiser. Eu sei. Tá, pode falar. 1, 2, 3, 6 e... Pera. Faltando, olha bem. 10, Depois do 3, quem é que vem? 15. Tá, mas eu parei ali no 3. Tá, tu me disse 1, 2, 3, 6, 10, 15, 30, isso? Aí se tu contar, ó. 1, 2, 3, 6, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não vai dar 8? O que que tá faltando aí? Pera, eu acho que eu deixei uma passar. Eu ouvi aí. O 5. Esqueci de falar. 5, isso, agora sim. 5, 6, os números ficam fora, gente, porque tá naquela fonte ali que a prof disse, que eu disse para vocês que fica assim. Olha lá, foi lá para baixo. 6, 10, depois 15 e 30, isso? É isso. Botei 2 vezes o 10. 15 e 30. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, não precisa, isso aqui não estava pedindo, tá? A gente só colocou para... Deixa eu colocar aqui para a gente já ficar sabendo. E aí eu vou fazer uma... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. O número 30 é primo ou composto? Primo. Composto. Gente, número primo só tem o 1 e ele mesmo como divisor. O 30 só tem o 1 e ele como divisor? Não. Olha quantos ele tem. Ele tem 8 divisores. Se tem mais de 2 divisores, ele é chamado de número... Composto. Então, o 30 não é um número primo, ele é um número composto, certo? Deu para entender? Sim. Sim. Então, deem bem uma olhadinha aí, tá, gente? Eu vou parar com a apresentação. Deem uma revisada ali para entender bem. A gente vai seguir fazendo esse trabalho, tá bom? E aí, amanhã a gente se encontra de novo. Temos aulinha amanhã, no mesmo horário, olhem a folhinha, tá? Ainda estou esperando os livrinhos de quem não me mandou, me mandem até amanhã no finalzinho da tarde, tá? Quem tem dúvida para fazer, tá lá no videozinho que a prof mandou no grupo. Tchau, Tá, gente? Sora. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau. Bye, bye.